Bem, este vídeo é sobre um assunto que eu venho já pesquisando, é um tema central dos meus vídeos, que é exatamente a questão revolucionária, as doutrinas e tudo que vai caracterizando esse universo. Agora, recentemente, eu tive duas perguntas de um internauta num dos vídeos meus que eu pensei até que tivesse esclarecido, mas já que ele perguntou, vou aqui tentar responder, esclarecer um pouco mais. Ele postou no meu vídeo, o vídeo que eu tenho, Marxismo, Revolução e Capitalismo, porque as grandes corporações financiam o comunismo. E esse internauta, ele fez duas perguntas muito interessantes. Quais os livros têm as informações sobre o financiamento do comunismo e do socialismo? E qual a vantagem que os grandes capitalistas teriam com o fim da propriedade privada dos meios de produção, né? Muito bem. Primeiro que é um conjunto muito grande, particularmente aqui no Brasil a dificuldade é maior, por isso que eu estou sempre recomendando. No final desse vídeo eu vou, como sempre, postar alguma literatura, mas eu estou sempre recomendando que os meus alunos, meus seguidores, eles pesquisem, né, sobre as questões que eu coloco nos vídeos na internet. Primeiramente na internet, que a partir da própria internet você consegue ter acesso a uma bibliografia, muitas vezes em PDF, muitas vezes expostas em sites. O único cuidado que eu tenho recomendado é que você não deve acreditar na primeira coisa que você ouve. Existem alguns sites de confiança, outros de menos confiança. Recomendo também que você consulte o meu site, o www.seminariocriticacrise.com. É um site que está se iniciando, mas que eu já estou tentando colocar alguns artigos sobre temáticas referentes a essa questão revolucionária. Alguns artigos de confiança que eu pesquiso antes de colocar para quem vai lá consultar, né? Hoje no mundo, uma das grandes referências sobre esse assunto de esquerda, financiamento da esquerda, é o americano David Horowitz, um ex-esquerdista. David Horowitz, se escreve H-O-R-O-W-I-T-Z, né? Ele tem vídeos no YouTube, né? E, infelizmente, boa parte da bibliografia dele ainda não foi traduzida, então aqui no Brasil as pessoas têm mais dificuldade de ter acesso, né? Mas é uma referência no assunto, é muito respeitado mundialmente, inclusive por ele ter sido um ex-esquerdista, né? Um ex-filiado inclusive ao Partido Democrata, e viu lá o que é que se passa dentro desse universo da esquerda radical americana. Ele vai se desvincular disso, se afastar disso e termina denunciando essas estratégias, digamos assim, que estariam por trás dessa proposta salvacionista da esquerda, particularmente da esquerda americana. Muito bem. Dito isso, eu quero passar para um segundo plano de raciocínio, né? Que envolve particularmente a segunda questão, que ela é muito importante também, né? Porque qual o interesse das grandes corporações? Eu também tenho trabalhado isso em diversos vídeos, mas se não ficou claro, eu vou tentar especificar melhor, né? Muito bem. Existe se você pegar aí meados do século XIX, por volta de 1850, 1870, está muito claro, né? Você tem esse momento aí que o pessoal chama, né, o auge da Revolução Industrial, né? Então você tem aí exatamente a formação de conglomerados econômicos e financeiros. E são exatamente esses conglomerados, eles têm um papel importantíssimo nisso, porque esses conglomerados, essas mega empresas que formam, né, estruturas de um poder econômico imenso,
elas vão começar a defender os seus interesses, no sentido, inclusive, de obter matéria-prima e, evidentemente, mercado consumidor. Muito bem. É daí que vai se dar, né, o chamado imperialismo, que é um termo até criado por Lenin, em que ele tem um famoso livro, Imperialismo, Fase Superior do Capitalismo. Mas, como eu já disse em outros vídeos, né, essa expansão econômica, ela não é uma característica apenas das sociedades de economia capitalista. Posteriormente, ainda nesse momento aí, século XIX, ainda não existia o socialismo, como se diz, real. O socialismo era uma teoria, mas a partir do século XX você vai ter também os países socialistas nessa corrida por espaços de dominação, né? Cada um com seus objetivos em particular, porém formando um sistema único, né? Muito bem. Em termos de situações concretas, a Rússia ela vinha passando por um processo de transformação em que a monarquia czarista ela estava a caminho, né, de tornar a economia russa uma economia desenvolvida, uma economia capitalista desenvolvida. Estava caminhando a passos largos para tirar a economia do modelo feudalista e caminhar para um processo de industrialização. Se você pesquisar em livros honestos, autores honestos, é preciso ter cuidado com isso, porque você tem, aqui no Brasil, você tem uma enxurrada de autores de caráter marxista, né? Hobsbawm, o pessoal só fala nisso. Mas você vai perceber, né, que, por isso que eu sempre recomendo a internet, né? Primeiramente a internet, você vai perceber que logo logo os Estados Unidos vão começar a se preocupar com esse desenvolvimento da Rússia, voltada para uma economia capitalista, né? Então, isso vai criar um sentimento de ameaça por parte desses grandes conglomerados, que vão, então, buscar mecanismos de boicotar o desenvolvimento da economia russa, né? Muito bem. Paralelo a isso, já no próprio interior dos Estados Unidos, esses grandes conglomerados passam a ter uma influência muito grande, né, no quesito governo, né? E logo logo os cidadãos americanos vão perceber, né, essa influência desse poder econômico nas relações governamentais, né? E isso não vai ficar bem para essas empresas. É por isso que a partir daí você começa a perceber a criação das chamadas fundações. Essas fundações, elas aparecem de fato com um trabalho filantrópico, né? Muitas vezes até criando universidades. A maioria das universidades americanas foram criadas por famílias, né? Foram criadas por fundações, de fato, né? Mas logo logo essas fundações elas também começam a mostrar sua cara, né? Elas começam a trabalhar para manipular também governos e economias inteiras. Muito bem. Paralelo a isso, nós temos aí a chamada crise do marxismo, que eu já trabalhei em diversos outros vídeos. A crise do marxismo, que vai levar a uma reelaboração do pensamento marxista revolucionário. Só que neste meio tempo é importante perceber que desde o início o marxismo ele é promovido pela maçonaria e por esses grandes conglomerados econômicos, né? O próprio Engels vinha de uma família de grandes empresários do ramo de tecido, né? E a Liga dos Justos, também depois a Liga Comunista, era um braço da maçonaria, que é exatamente essa liga que vai encomendar, né, o projeto
no chamado marxismo, que inclusive vai ter Engels, é interessante como isso não se fala muito no Brasil, vai ter Engels como seu principal mentor intelectual. Mas, por questões outras, a questão ligada ao semitismo, ao antissemitismo, era preciso que um judeu aparecesse na fachada da teoria revolucionária comunista. Por isso Marx ganha o destaque. Eu já falei até que é interessante observar, pesquisar na internet os chamados princípios do comunismo, que é exatamente o esboço do manifesto que Marx entrega Engels entrega a Marx para que Marx faça aquela montagem que passou a se chamar Manifesto do Partido Comunista, que na verdade era o Manifesto da Liga, o termo original, Manifesto da Liga Comunista, porque foi a Liga Comunista, anteriormente a Liga dos Justos, que encomendou esse projeto a essa dupla revolucionária. Muito bem. Então, nós temos aqui uma dimensão geopolítica, uma dimensão econômica e uma dimensão intelectual. É na articulação dessas três dimensões que nós podemos encontrar a resposta para o porquê das grandes corporações se interessarem pela teoria dialética hegeliana revolucionária. Por quê? Porque, como eu já disse em outros vídeos, a partir da dialética, a partir da criação do conflito, a história poderia se mover. Esta ideia de Hegel é absorvida por Marx, trazida do plano do idealismo alemão para o materialismo histórico, e a partir daí ela passa a ser percebida como uma estratégia geopolítica para as grandes corporações e os grandes bancos. Então daí porque foi muito interessante criar um jeito de aplicar essa teoria marxista, criar o tal do socialismo real, porque era preciso criar antíteses, era preciso criar a dialética. A tese já existia, o que há, o que existe, era preciso criar algo contrário ao que existe para se chegar a uma síntese. E nesse sentido, se você tem uma sociedade organizada em torno da propriedade privada, em torno da liberdade individual, da liberdade de expressão, nada como você adotar uma teoria que prega exatamente o contrário. Isso não quer dizer que, e aí acho que entra bem na questão que foi colocada, na pergunta que me foi feita, isso não quer dizer que os grandes conglomerados querem a desapropriação da propriedade privada e dos bens de produção. Não, eles não querem isso. Porque de fato parece uma incoerência, Eles não querem isso. O que acontece é que se eles fomentam isso em determinadas regiões do planeta, você vai ver que há a criação da dialética, como se assistiu durante todo o século XX, no seu auge, inclusive, a chamada Guerra Fria. Então, na verdade, não é para acabar a propriedade privada e a coletivização dos meios de produção. Não. É para se criar em determinados pontos do planeta estas circunstâncias, porque estas circunstâncias, estejam elas criadas e implantadas aonde for, vão criar o que? Conflito. A criação do conflito é que é o objetivo. E aí entra um terceiro momento. Entra um terceiro momento que é exatamente, outra vez, a mais completa articulação dessas dimensões, que é exatamente quando você vai pesquisar e perceber o poder de financiamento, o grande financiamento. Você vai ver que a Revolução Russa ela foi um projeto financiado por Wall Street, financiado pelos grandes bancos americanos, pela família Rockefeller, Morgan, Carnegie, então, quer dizer, Ford. Então você vai ver que é toda uma estratégia criada para se estabelecer, de fato, a possibilidade das grandes corporações passarem a comandar o mundo, a comandar os governos,
digamos assim, de forma avassaladora. Se antes essas corporações, elas manipulavam os governos, e ao serem descobertas nessas manipulações, isso ficou ruim, criaram fundações filantrópicas, né? Parecia que tudo tinha se resolvido. A partir de um determinado momento, então, essas instituições, esses organismos criados para a solução do problema, passam a ser o problema. Passam a ser exatamente os instrumentos mais importantes para a criação e administração desta nova geopolítica, particularmente a partir do século XX. Bom, o importante é agora se perceber o grau, o nível de influência que essas grandes corporações têm no mundo. Tenho sempre chamado a atenção para o perigo do deboche que é feito com relação a tal teoria do complô. O problema é que tem determinados assuntos que não se estuda no Brasil com profundidade. O mundo todo estuda sobre isso, pessoas escrevem centenas de livros sobre o assunto, pesquisadores sérios e renomados, né? O David Horowitz, por exemplo, é um desconhecido no Brasil praticamente, né? Poucas pessoas conhecem, é um grupo muito seleto de estudiosos que se refere a David Horowitz, por exemplo, né? Só para fazer uma menção. Então, é importante observar as estratégias, como elas estão acontecendo agora, né? E principalmente através do uso da chamada psicologia de massa. Então eu quero chamar a atenção aqui para você, para alguns aspectos importantes, né? Porque muitas vezes pode parecer uma armadilha. Eu queria que você observasse, por exemplo, que no momento, que coisa curiosa, que no momento em que nós estamos com menor grau de escolaridade e menor grau de leitura, particularmente, né? Você tem, mesmo quando nós temos um grau mais elevado de escolaridade, nós temos um grau menor de leitura, e você tem um grau maior da chamada consciência crítica. Um pouco estranho, né? Como é que se adquire consciência crítica via o quê? Via o que os outros estão falando. Quem está falando? Os formadores de opinião, né? Repórteres, professores. Então as pessoas não leem mais, elas ouvem, né? E o que elas ouvem passa a ter status de verdade, né? Por isso que eu estou sempre dizendo, né, que as pessoas hoje assistem a um telejornal e se julgam especialistas em tudo. E isso é exatamente uma das armadilhas colocadas e que atinge qualquer um, tanto aqueles que se consideram apolíticos, quanto aqueles que se consideram de direita ou de esquerda. É importante que você observe também que uma outra técnica que vem sendo utilizada, que é uma técnica inclusive de psicologia de massa e de engenharia social, para anular a identidade. Por quê? Porque desde o final do século XIX, né, estudiosos mostraram que quando aparece a tal sociedade de massa, né, ela é fruto de estudos que mostram que o homem estava, digamos, se massificando, ele estava se generalizando, ele estava ficando muito igual. Se observou que o indivíduo sozinho, isolado, baseado no seu princípio da liberdade e da individualidade, esse indivíduo ele é difícil de ser comandado. É mais difícil você convencer um indivíduo isolado do que um indivíduo em grupo. Daí porque tantas técnicas de massificação. Eu vou lhe falar só sobre uma delas que você vê com muita frequência. O tal do hashtag alguma coisa, né? Somos alguma coisa.
né? As pessoas que se mascaram na rua de maneira igual, em manifestações. Tudo isso, tanto faz ser de esquerda ou de direita, são técnicas de massificação, são técnicas para tentar quebrar a importância da individualidade nas pessoas, né? Quebrar o poder do ego. E isso faz com que as pessoas se tornem mais passíveis de dominação, aceitam a dominação de um líder, no caso, ditador, com mais facilidade. Então você vê que isso é indistinto. Observe que no momento em que você tem menos leitura, o gigante acordou. O gigante acordou e todo mundo com cartazes padronizados pelo Brasil todo. E algo muito importante nessas manifestações, né, que toda a esquerda, desde uma grande experiência foi a própria Revolução Russa, né, os revolucionários eles sempre têm um discurso bonito. Daí porque a tal da justiça social. Todo revolucionário ele tem um discurso encantador. Discurso esse, inclusive, que dificulta você discordar dele. Mas não esqueça, e você pode observar no próprio progredir da história, do século XX para cá, que toda vez que se adotou o discurso da justiça social, dentre outros, foi exatamente para se implantar uma ditadura. Atualmente, inclusive, você vê se adotar em conjunto o discurso de justiça social, paralelo a uma nova interpretação completamente marxista, socialista, né, do que se chamava anteriormente de direitos humanos. A interpretação hoje do que se chama de direitos humanos é uma interpretação completamente oposta àquela que vinha até então do direito natural e depois dos chamados direitos humanos, né? Exatamente para que possa se quebrar essas ideias de liberdade individual, de indivíduo, de privacidade. As redes sociais estão aí para isso, para fazer você vulnerabilizar a sua intimidade de maneira voluntária, né? Você veja o que acontece no Facebook, quando as pessoas, elas já não, aquilo que elas falariam de forma sigilosa com um amigo, com uma amiga, com um terapeuta, elas vão no Facebook. Elas expõem as suas frustrações, elas expõem as suas raivas, elas expõem os seus medos, né? Esperando que alguém vá lá e diga: ô amigo, tô com você, ô amiga, tem esperança. Quer dizer, as pessoas estão voluntariamente perdendo a sua privacidade, elas estão voluntariamente perdendo a sua intimidade. Isso é uma estratégia muito eficaz, né, da chamada reengenharia e da aplicação de algumas técnicas de manipulação de massa. E tudo isso é feito através de um mundo de financiamentos. Né? A indústria do aborto, que tanto se fala, né, agora com essa eleição de Trump, né, porque os republicanos são contra o financiamento do aborto, os democratas são a favor do financiamento do aborto. Então, Bush tinha cortado o financiamento de aborto, Obama voltou a financiar as famosas clínicas de aborto, Trump agora voltou a cortar de novo. E presta atenção, porque é isso que o esquerdista chama de retrocesso. Né? É isso que o esquerdista chama de antidemocrático. Não esqueça que não é possível hoje você trabalhar com a mesma ideia de democracia. O termo democracia ele se vulgarizou, né? Ele se tornou muito relativizado, inclusive pela influência do senhor Jürgen Habermas, da Escola de Frankfurt, né? E você então, você já não sabe mais o que é democracia, de fato, e isso é feito de propósito. Então, quando o esquerdista se refere à democracia ou à democracia popular, isso é um novo jargão para esconder a antiga ditadura do proletariado. Então, como as novas formas de fazer revolução, elas estão baseadas nessa maneira de, no conjunto se chama marxismo cultural, que é quebrar todos esses valores da nossa matriz greco-romana, judaico-cristã. Então,
essa transmutação de valores é que vai fazer com que a revolução se efetive, porque aquele antigo modelo de revolução sonhado, baseado na figura do proletariado, esse o pessoal fez, olha, não vai dar certo. Tentamos, mas não vai dar certo. Né? A Rússia foram 3 anos de guerra civil para que pudesse se implantar a ditadura comunista. Né? Então, o pessoal fez, olha, não é bem por aí. Nós temos que quebrar a resistência. E como é que nós vamos quebrar a resistência? Mudando os valores, mudando as ideologias, mudando as formas de pensar. Então, o que nós estamos vendo é uma revolução em andamento. E essa revolução, ela é paga, ela é financiada. Né? Porque, fundamentalmente, eu recomendo que vocês pesquisem sobre o controle populacional. A partir dos anos 60, o conceito de bomba populacional. O conceito de bomba populacional, ele é o centro de toda a geopolítica para que vocês possam entender diversos fenômenos hoje, como eles estão sendo discutidos em todas as searas, inclusive no direito. Né? Então, a partir do momento que você pega esses pontos que eu estou aqui colocando e pesquisa sobre eles, eu acho que você vai ter condição de ter uma compreensão mais apurada sobre o fenômeno em questão. Né? Para eu chegar a ter algum conhecimento, eu tenho algum tempo pesquisando sobre isso. Né? Algum tempo pesquisando sobre isso. Por isso que eu estou sempre recomendando a internet, e agora ultimamente eu tenho colocado no final dos meus vídeos alguma bibliografia de orientação. Eu espero que tenha sido mais esclarecedor esse vídeo, e visite o meu site www.seminariocriticacrise.com, no Instagram também, Seminário Crítica e Crise, a minha página no Facebook, Seminário Crítica e Crise, que vocês vão ter também lá um arsenal de informações, né? Muito bom, vídeos, textos, né? Vídeos meus de outros professores, artigos meus de outros professores. Você tem lá o seminário, local de estudo, né? Muito bom para você estudar e aprender sobre todas essas coisas que eu estou falando aqui, né? E visite o meu canal no YouTube, Seminário Crítica e Crise. Se você gostar, se inscreva. Muito obrigado pela atenção.